ありがとうございます。 Muito obrigado. 主にハレルヤ。 Aleluia ao Senhor. どうぞお座りください。 Pode se assentar, por favor. こんな年寄りをですね、招いていただいて本当に光栄です。 Eu me sinto muito honrado em ser chamado, um velhinho desse jeito ser chamado aqui. Muito obrigado. 平野先生75歳で私74歳でね、同じ年代なんですね。 O apóstolo Jonas tem 75, eu tenho 74, a nossa idade praticamente não muda. だいぶ年取ってきたのでですね、ちょっと心配なところもあるんですけど、 Aí eu fico um pouco preocupado, né, devido à idade. ぜひ長くですね、お互いに生きることができるように祈りましょうね。 Mas vamos orar para que a gente possa viver o máximo possível. 先週ですね、先日私の町の食堂に行ったらですね、 Esses dias eu fui num restaurante perto de casa. 18歳と81歳の違いっていうのがこうなんか表になってありました。 Aí apareceu uma tabela da diferença de 81 anos e 18 anos. 18歳の方はですね、自分を探しているっていうんですね。 E aí a pessoa de 18 anos estava escrito que a pessoa está se procurando, se achando. これから私は何をしようか。 O que eu vou fazer a partir de agora? でもね、80歳はね、みんなが自分を探してるって言うんですよ。 Mas a pessoa de 81 anos, todo mundo está procurando ele. Está escrito. 先日ですね、面白い話を聞きました。 Esses dias eu escutei uma conversa bem engraçada. 90歳のおばあちゃんがね、高校時代の同窓会に行くことになったそうです。 Uma senhora de 90 e poucos anos foi no encontro dos alunos que ela estudou junto quando estava no ensino médio. いいですね、90歳ぐらいで高校の時の同窓会って嬉しいじゃないですか。 Reencontro com 91 anos com seus amigos que vocês estão na época do ensino médio, imaginem. おばあちゃんすごい楽しみにしておめかしして出かけていったそうです。 E essa senhora toda feliz se arrumou e saiu. そしたら帰ってきた時ちょっとなんか元気がなかったそうなんですよ。 E parece que quando ela voltou, ela não estava muito animada. おばあちゃん同窓会楽しくなかったの？ E aí perguntaram, não foi legal o seu encontro? 楽しかったけどちょっと残念なこともあったって言ったんですね。 Aí ela falou, foi divertido, mas teve algumas coisas que não muito. 同窓会に出てきたのは女子ばっかりだったの。 Foi só mulher que apareceu lá, ela falou. 男子は誰もいなかった。 Não tinha nenhum homem. みんな死んじゃったのかしら。 Todos os homens, será que morreram? Ela falou. そしたら孫が言ったそうです。 Aí o neto dela falou. おばあちゃんが卒業した高校って女子校だったんじゃない？ E daí o netinho falou, eu acho que a sua escola só tinha mulher desde o começo, não era, não? いるわけないですよね、男子はね。 Rony de Chico data, tem isso? Sou desse. Aí era assim, e era escola só de mulher mesmo, então não tinha homem desde o começo. 皆さん本当にですね、だんだんと認知機能も衰えてきますけどね。 Então a memória do idoso, ela também vai também se enfraquecendo. でもこの教会来てたら大丈夫ですよ。 Mas se vocês virem nessa igreja, tá ok. このパワーですか、このパワーですか。 Com esse poder, tá ok, gente. ねえ、本当にこれからずっとこの教会に来てくださいね。 Então, continuem vindo nessa igreja, viu? 本当に私のためにも祈っていただいて心から感謝します。 Eu agradeço muito por cada oração de vocês. 1年半前ぐらいにここに来ましたよね。 Eu vim 1 ano e meio atrás, mais ou menos, それで皆さんの前でお話しさせていただきましたけど、 e trouxe uma mensagem aqui também. 私の家内ですね、皆さんに祈っていただいたんですが、今から2年11ヶ月前に天に帰ったんですね。 Então, todos oraram também pela minha esposa, mas minha esposa faleceu, voltou ao céu 2 anos e 11 meses mais ou menos atrás. 日本ではですね、奥さんを失うとご主人はね、3年で死んでしまうっていう噂があるんですよ。 É falado no Japão que quando a esposa falece, no Japão é falado que o marido falece depois de 3 anos. Dentro de 3 anos. 私あと 1ヶ月。 Eu tenho 1 mês. でもね、この間ね、こんな話を他の教会でしたんですよ。 E aí eu falei sobre essa história em outra igreja esses そした dias. ら一人の男性が来てね、 Aí veio um homem ao meu encontro 純先生心配するなと。 e falou, Pastor Jun, não se preocupa. 関西地方では5年というから。
No bairro, na área de Kansai, a gente fala que é 5 anos que o homem vive. あんまり変わらないね。 Não muda muita coisa, né? でもね、奥さんがご主人を失うとね、その後30年生きれるそうですよ。 Mas parece que se a mulher perde o marido, ela vive mais 30 anos. 仕事が少なくなるからね。 Porque ela trabalha menos, né? Não tem o marido, não trabalha. でもね、本当にまあ人生ってね、長いようで短いですよね。 Porque a nossa vida parece ser longa, mas é curta, né? でもね、イエス様が一緒にいたら大丈夫ですよ。 Mas se Jesus estiver com a gente, tá tudo bem. 私もう2年11ヶ月一人で生きてますからね。 Eu tô vivendo sozinho há 2 anos e 11 meses. もう初めですね、本当どうしようかと思いましたよ。 No começo, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. 私ね、すべて家内にいろんなことをね、任してたんですね。 Porque muitas coisas estava por responsabilidade da minha esposa, ela que fazia. でね、私ね、家内が亡くなって一番大変だったのは前にも話したかもしれないけど、洗濯だったんですよ。 O que eu mais sofri quando a minha esposa faleceu era lavar roupa. もうね、脱水が終わって、ヘリにベトッとくっついた洗濯物を見て涙出てきましたよ。 Terminava de centrifugar a roupa e eu via aquelas roupas grudadas na máquina de lavar, eu chorava. 家内が死ぬ前にね、あんたね、干すときにはちゃんと伸ばしてから干しなさいよって言われました。 E aí minha esposa falou, quando você for estender uma roupa que está na máquina, você precisa esticar a roupa primeiro para depois estender. 伸ばさないで干すと、もう大変なことになっちゃうかなって言われて。 Se você não esticar a roupa e estender, você vai sofrer. 本当にそのまま干したらもう棒のようになっちゃいました。 E daí eu estendi sem estender a roupa, sem abrir ela, e sofri mesmo. 毎回こういう E depois ficava esticando assim, 涙流して、 chorando. 俺は死ぬまでこんな生活なんか。 Ai, Senhor, até eu morrer eu vou viver essa vida. そしたら神様の声を聞きました。 E aí eu escutei a voz de Deus. 純心配するな。 Não se preocupa. 今の時代は全自動洗濯機があるぞという声を聞いたんですよ。 E daí chegou uma voz pra mim. Não se preocupa, Jun. Agora existe máquinas de lavar que secam e sai a roupa lisinha. 今日本すごいですよ。もう洗剤も柔軟剤も入れて全部乾かして、もうそういう最高のやつがあるんですよ。 O Japão é top, porque você só coloca o sabão amaciante, a roupa já sai lavada, seca e lisinha. もうさあ来てくださいってほわほわになるんですよ。 E aí quando você tira a roupa, ela tá macia. もうすぐにそれ買いましたね。 Fui logo comprar uma máquina dessa. もう今は無敵です。 Agora ninguém me vence. もう孫の洗濯物も洗ってますから。 Agora eu lavo roupa também, lavo louça também. 掃除なんかはへっちゃらですよ。 A limpeza eu também faço. 私はルンバを2匹買っております。 Porque eu comprei 2 maquininhas de robô que limpa a minha casa pra mim. 夜中にですね、自分で働いているルンバに出会うと励まされるんです。 Então quando eu vejo de madrugada aquele robozinho rodando, trabalhando na minha casa, isso me anima. おお、頑張ってくれてるな。 Ah, você tá se esforçando por mim, me consola, Kiro. 一緒に頑張ろうなみたいな。 Vamos se esforçar juntos, eu fico assim pra ele. まみさん、人生いろんなことあるかもしれませんけど、 Na nossa vida talvez tenha várias coisas. イエス様がおられたらね、大丈夫ですよ。 Mas se nós tivermos Jesus, tá こ tudo の bem. 私は一人でこうやって生きていれるんですからね。 Eu tenho conseguido viver dessa forma, sozinho. イエス様が一緒にいてくださいますよ。 Porque Jesus está comigo. そのためには教会に来ないといけないんですね。 Para isso, nós precisamos vir à igreja. 教会に来ますと、本当にイエス様も聖霊様も一緒にいてくださって、父なる神様が皆さんを祝福してくれます。 Então, quando nós viemos à igreja, nós estamos com o Espírito Santo, estamos com Jesus e Deus Pai nos abençoa. そしてね、もうどんなことがあっても励ましてくれますよ。 Então, independente do que nós passarmos, nós recebemos o consolo de Deus. 私ね、本当に奥さんいなくなっちゃって本当にがっかりしましたけど、 Então, quando a minha esposa faleceu, eu realmente fiquei muito decepcionada. 家内のね、が死んだ後ね、
なんとね、一人ね、また孫が生まれたってよ。ね、孫が生まれたんですよ。 Então, depois que minha esposa faleceu, nasceu mais um netinho. もう本当に私の家内を知らない孫が生まれましたよ。 Então, nasceu um netinho que a minha esposa não conhece. これが私の孫ですけど。 Aqui tá, De- de- tá de- meu de- de- netinho. de- Aqui, vai aparecer a foto do meu netinho. あ、ちょっと出る？ちょっとこれちょっと。あ、そうだ。あ、これが孫ですけど、でもね、ここに孫いるんですね。 Ah, o netinho está aqui, ó, na verdade. ちゃんと神様助けてくれますよね。 Então, o Senhor tem nos ajudado, né? ですからイエス様に期待してください Então, ね。 coloque a sua esperança em Jesus. 今日は男性の日ですけどね。 Hoje é o dia dos homens. 男性はですね、やっぱりね、戦うたものがあるんですよね。 Os homens, ele tem essa questão de lutar. 人類の歴史を振り返れば戦争ばっかりですよ。 Quando a gente olha a história, é só guerra. で、戦ってるのはね、女性じゃなくて男性ですよね。 E na história também, quem luta na guerra são os homens, não as mulheres. この頃はね、いろんな国でも兵隊が足らなくて女性が兵隊になったりしますけど、 Tem alguns países agora que, devido à falta de homens, mulheres também estão se alistando no exército. でも一般的にはですね、男性が戦いに行くんですね。 Mas, normalmente, quem vai para a guerra são os homens. ということはですね、男性に神様が戦いという使命を与えているんですね。 Isso significa que, para os homens, Deus deu chamado que é a guerra. それはね、人間的な戦いじゃないんですね。 Isso não é uma guerra humana. 目に見えない敵との戦いなんです。 Uma guerra contra um adversário que nós não enxergamos. 皆さん、目に見えない敵がいるってことを皆さん分かってますかね。 Vocês sabiam que existem adversários nossos com o qual nós não conseguimos enxergar? 一人のですね、作家がですね、こういうふうに言ってるんですね。どこ行っちゃったかな。ですね、これだ、ユースタス・マリンズっていう人がですね、こんなこと言ってるんですよ。聖書に照らして歴史を振り返ると、人類の歴史は神の民とサタンを崇拝する者との戦いの記録に他ならない。歴史上の出来事はこの2つの対立する勢力の実際の動きを明らかにしているからだと。 Tem um escritor que fala: ao revermos a história à luz da Bíblia, o registro da história da humanidade nada mais é do que o registro de uma batalha entre o povo de Deus e os adoradores de Satanás. Isto porque os eventos históricos revelam os movimentos reais dessas duas forças opostas. 歴史って振り返ると悲しい出来事ばかりじゃないですか。 Quando a gente olha para a história, só tem coisas ruins. それは悪魔の勢力と神様の勢力が戦って、その結果が記されていくっていうわけですよ。 Porque o poder de Deus luta contra o poder de Satanás e isso se torna uma realidade e é registrado como história. で、悲しいことばっかりということは神様の民が負けた証拠だってことなんですね。 Então, se existe uma história triste, significa que o povo de Deus perdeu. 今日ここに集まっている神様の民ばかりですよね。 Todos que estão aqui são todos povo de Deus. 神様の民がですね、目に見えない敵、悪魔、悪霊どもと戦うと、歴史は良いものになるんですね。 Se nós, como povo de Deus, lutarmos, a história ela vai mudando, porque o poder de Deus vence. それも特に男性が戦いの勇士となって戦えば、歴史は良いものになりますけど、 Então, principalmente se os homens se levantarem e se tornarem guerreiros, a história muda. 教会が神の国、神の民が戦わないと、男性は実際の戦争で殺されるようになるんです。 Se homens de Deus não lutam, na vida real, os homens fraquejam na guerra. もしもこの記述が事実だとしたならば、我々の優先順位は何をしたらいいかって分かりますよね。 Então, se nós colocarmos essa história como o centro da nossa história, a gente começa a entender o que a gente deve fazer em nossas vidas. もしもここに透明人間がいて悪いことしてたら、透明人間見つけなかったらみんないじめられますよ。 Se tiver um homem transparente aqui, invisível, o qual judia de todo mundo, e se nós não encontrarmos esse homem invisível, ele vai judiar de todo mundo. だからですね、本当に教会は目に見えない敵、悪魔、悪霊どもと戦うための軍事
基地なんですね。 Então, a igreja, ela é um local onde fica um exército que luta contra o poder das trevas. そしてその中で特に男性たちが主の勇士となっていくときに国は変わっていくってことなんですね。 E dentro disso, se os homens se levantarem como guerreiros mesmo, o país ele é transformado. ですから特にこの教会の男性たちが今日のね動画にもありましたじゃないですか。変な黒いのが後ろにいてそいつをやっつけたから赤い少年は解放されたわけですよね。 Então, hoje também tinha no vídeo onde aquele menino de vermelho estava sendo atacado por aquela coisa preta e ele foi liberto daquilo. だから皆さんもぜひともですねこれからですね目に見えない敵がいることをですね意識して戦っていただきたいです。 Então, lute com a consciência de que tem uma pessoa invisível lutando contra você. そして女性はそれを支える役割ですよ。 E qual que é o papel da mulher? O papel da mulher é dar o suporte em relação a isso. まあ男って女性がいないと本当に弱いものでありますよ。 Nós, homens, somos muito fracos sem as mulheres. まあ私もね奥さんともう本当に40年以上一緒にいましたから Eu fiquei mais de 40 anos com a minha esposa. いなくなってその貴重さが分かってますよね。 E depois, quando você perde, você reconhece ainda mais o valor que aquilo tinha. ですから男性の方は奥さんを大切にしてあげてくださいね。 Então, vocês maridos, dê o valor necessário às suas esposas. そして奥さんも男性をいたわってあげてください。 E vocês, esposas, cuidem dos seus maridos. 強そうで男は弱いですから。 Porque nós, homens, somos fracos. そしてね悪魔はね特別な特定の日を使って働くんですよ。 E Satanás, ele usa dias específicos para trabalhar. 悪魔はカレンダーをよく知っています。 Satanás conhece muito bem o calendário. 歴史の中で自分たちが勝ち取ったカレンダーを使いながら人々を攻撃するんです。 Ele usa o calendário dos dias que ele já ganhou historicamente para atacar as pessoas atualmente. だから神の民がそのカレンダーをよく知ってたら負けないけど知らないと攻撃されてしまうんですよ。 Então, se nós povo de Deus, sabermos do calendário mesmo, nós não somos atacados. Porém, se nós não soubermos, somos atacados sem saber. 今日ここにおられる方はほとんどね、南米から来られた方多いですよね。 Creio que muitas pessoas daqui vieram da América Latina. ブラジルの方が多いかもしれません。 Talvez muitas pessoas são brasileiras. 今日は11月の2日ですよね。 Hoje é dia 2 de novembro. そして今ブラジルは11月の1日ですよね。 E hoje é dia de finados no Brasil. 11月の1日2日ってこれはですねすごいブラジルまたペルー、中南米においては大きな日なわけですよね。 Na América Latina em geral, o dia 1 e o dia 2 de novembro são dias terríveis. いやブラジルにはね今ね1日は諸聖人の日でしょう。そしてその次の日はね死者の日ってやつですよ。 O dia 1 de novembro é o dia de todos os santos e o dia 2 é o dia de finados, ou seja, dia dos mortos. これはカトリックの偶像礼拝の日で Isso é um dia onde há muita adoração na religião católica. 日本でもボンってあるでしょう。 E no Japão também não tem o Obon, que é no verão? 死者が戻ってくるっていう日なんですけど E é falado que são os dias onde os mortos voltam. 死者なんか戻ってきませんよ。 Mas os mortos não voltam. 死者のふりをした悪霊が来るんです。 Então, o que volta? Voltam demônios fingindo serem os mortos. 死の霊がやってくるわけですよね。 Então, vem o espírito de morte. だからですねこういう日を意識して戦ったら勝利できるけど Então, se tivermos especificadamente lutar nesses dias, nós conseguimos a vitória. それを意識してないと知らないうちに攻撃を受けたりするんですね。 Mas se nós passarmos como se nada tivesse acontecendo, sem nós percebermos, somos atacados. なぜならば今私たちが住んでいる地球は悪魔の支配下にありますから Por que isso? Porque a Terra, o planeta Terra, está debaixo do governo de Satanás. いくら私たち神の民でも悪魔の支配下の国に住んでますからその影響も受けるんですよ。 Então, nós somos filhos de Deus, porém estamos na Terra onde está debaixo do domínio de Satanás. 皆さんはブラジルにいる時ですねブラジルでも車を運転していたと思います。 Então, quando vocês estavam no Brasil também, vocês dirigiam carro. 右側を走ってたか左側を走ってたか
どっちでしたか？ Vocês dirigiam o lado direito ou o lado esquerdo? きっとブラジルは右側を走ってましたよ Creio ね。 que o lado direito, né? で日本に行きましたよ。 E vocês vieram para o Japão. もう私は車を運転できますよと。 Então, já consigo dirigir. で右側を運転したらどういうことになりますか？ O que acontece se vocês dirigem do lado direito no Japão? すぐに捕まりますでしょ É preso já, né? う。なぜなら日本の法律違うからですよね。 Porque a lei do Japão é diferente, certo? 同じですよ、同じ。 É igual. まあこの暗闇の世界はそこの法律があるわけですよね。 Nas trevas, no mundo das trevas, também tem essa mesma questão das leis. それに触れちゃうと影響を受けるわけですよ。 Então, se nós passarmos nessa questão da regra, nós somos atacados. 暗闇の法律に触れないためには神様の国の法律を知らないとダメですよね。 Então, para nós não passarmos na regra das trevas, nós precisamos passar pela regra da luz. それを教えてくれるのは教会以外ありませんからね。 E aonde que se ensina as regras da luz, as regras de Deus? Somente a igreja. 教会にいたらですね、本当にその暗闇の世界の法律に引っかからない素晴らしい秘訣を教えてくれますよ。 A igreja, sim, é um local onde ensina como que eu faço para mim não ser pego pelas regras das trevas. イエス様がこの地上に来た時にですね、歴史上起こらなかったことが突然起こったんですね。 Quando Jesus veio, coisas que até então não aconteciam, aconteceram. それは陰でこそこそ働いていた悪魔や悪霊どもが目に見える形で表されたんですね。 Porque os demônios, eles trabalhavam de forma escondida até então, mas eles começaram a aparecer. もうみんなびっくりしたんですよ。 E muitas pessoas se assustaram com isso. これは何事なんだ O と言 que っ que é て。 isso? Eles pensaram. イエス様がですね、現れた時にですね、悪霊が追い出されたって言うんですね。 Então, quando Deus apareceu, os demônios, eles fugiram. その時に人々はですね、もうびっくりして、 E aí as pessoas assustaram com isso. もうだから今まで隠れてこそこそ働いてたのが目に見える形になったから何が起こったか分からなくて、イエス様じゃなくてイエス様はベルゼブルっていう悪霊を使って追い出してるんじゃないかと思ったんですね。 Então, como até então os demônios, eles trabalhavam de forma escondida, e quando Jesus veio, eles começaram a aparecer, então eles começaram a trabalhar de forma visível, as pessoas começaram a achar o quê? Ah, essa pessoa chamada Jesus, ela trabalha com Beelzebub. でもね、イエス様言われました。私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと言われました。 Porém, o que que Jesus falou? Ele falou, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 教会ってもね、日本中にね、今8000ぐらいあるんですよ。 Aqui no Japão, existe mais ou menos 8.000 igrejas atualmente. そしてまだね、ブラジルにもですね、もうどれだけあるかわからないでしょ。 No Brasil, não dá nem para saber quantas igrejas existem, né? でもね、教会でも神様の国がそこに現れている教会と現れていない教会があるのはちょっとね、残念なことであります。 Porém, é triste sabermos que existem igrejas onde o reino de Deus realmente se manifesta e igrejas que o reino de Deus não se manifestam. やっぱり教会行くならね、神様の国が現れている教会に行きたいですよね。 Então, nós queremos ir em uma igreja onde o reino de Deus se manifesta, certo? まあね、いくら教会行っててもそこに神様の国が降りてきてなかったらなんか無駄になりますからね。 Porque por mais que a gente vá numa igreja, se esforça para ir, e o reino de Deus não está nessa igreja, é tempo perdido. じゃあどうやって見分けたらいいんでしょうかね。 Então, como nós discernirmos isso? それはね、教会で悪霊が追い出されるっていう現象を見たら神の国が現れてるっていうふうに、分かるってことなんですね。 Então, por exemplo, é expulso um demônio dentro da igreja. Significa que há essa guerra espiritual dentro da igreja. それはですね、ちょっとね、もうみんなびっくりするかもしれませんよ。 Pode ser que muitas pessoas se assustem com isso. 教会の中で悪霊が追い出されるようなことを見るとみんな、うわ、なんだこれは、変な教会じゃないかっていう人もいますよ。 Então, tem vezes que as pessoas olham um demônio sendo expulso de uma pessoa e falam, meu Deus, onde eu vim parar? Que igreja é essa? でもね、イエス様の時代同じだったんですね。 Mas na época de Jesus foi igual. 悪霊が追い出されるような現象を見てみんな引いたんですよ。これ変なことが起こったんじゃないかと。 Então, todo mundo, na verdade, se sentiu mal, se sentiu assustado olhando um demônio ser expulso por Jesus. でもそれは神様の国の現れそのものだったんですね。 Porém, isso era sinal de que o reino de Deus estava naquele lugar. さて皆さん、このですね、アパキリスト教会は
悪霊が追い出されるすごいそういう教会でしょ Então, a igreja cristã Aba, ela é um lugar onde os espíritos demoníacos eles são expulsos. う。もう何回もあったでしょそういうこと。 Já aconteceu muitas vezes, não aconteceu aqui? ということは神の国がここに現れているんですね。 Então, significa que o reino de Deus está nesse lugar. 私たちの教会にもですねそういうことが起こったんですよ E。na nossa igreja também aconteceu isso. 聖霊様が来てくださった後に Depois que o Espírito Santo veio, 教会の中で隠れていた悪霊どもがあらわになってもうみんなびっくりしました。 os demônios que estavam escondidos na igreja até então, eles apareceram. 教会が変になっちゃったんじゃないかって言って大勢の人たちが出ていっちゃいましたよ。 E muitas pessoas saíram da igreja achando que a igreja tinha se tornado algum lugar estranho. でもねそれは変になったんじゃなくて神の国が現れたから悪霊どもが隠れることができなくてもう飛び出してきたってことなんですね。 Mas isso não é que se tornou uma igreja estranha, é porque até então eles estavam escondidos e agora eles apareceram. ですね、大変有名なですね、学者がですね、本当に面白いことを言っているんですけども、聖連ケルケゴールっていうね、宗教哲学者がこんなことを言っています。彼がですね、悪霊は沈黙という形で現れるっていうふうに語っているんですね。 Aqui, esse Søren Kierkegaard, ele fala, ele é um filósofo religioso dinamarquês. Ele fala, o demônio se manifesta como silêncio. そしてね、この点ですね、彼の著作全体にそういうことを言ってるんですけど、悪霊的なものは暫定的に間接的にのみ自己を伝達しうる存在だっていうふうに定義してるんですね。 E ele fala também, este conceito é o cerne de toda a obra de Kierkegaard, que define o demoníaco provisoriamente, temporariamente, como um ser que só pode se comunicar indiretamente. 普段悪霊はどういうふうにして働いてるかというと、 No dia a dia, como que os demônios vivem e se comunicam? 間接的に働いてるんですね。 Eles trabalham de forma indireta, 人を通したり、 através de pessoas, 文化を通したり、 através da cultura, 習慣を通して através de hábitos. 間接的に働くんですよ。 Eles trabalham de forma indireta. だからですね、もう誰が敵なのかわからないわけですよ。 Então, por isso a gente não consegue saber quem está onde. でもこのケルケゴールってね頭いいですよね。それは暫定的に、暫定的なものだっていうんですね。 Então, o Kierkegaard falou, um ser que só pode se comunicar de forma indiretamente. 暫定的っていうのはね、最終的な決定が確定するまでっていうことなんですね。 Então, ele consegue só trabalhar de forma provisoriamente ou temporariamente, até onde já foi definido o fim dele. イエス様がこの地上に来るまでは暫定期間だったんですね。 Então, até Jesus vir à Terra, era um tempo provisório, é um tempo temporário dele. だから旧約時代を見るとね、悪霊が直接的に現れたっていうような記述はないですよ。 Então, quando a gente vê o Velho Testamento, a gente não vê um demônio se manifestando. いつも隠れて間接的に働いてたんです。 Era sempre escondido, de forma indireta. でもイエス様が来られたことによって暫定期間が終わったんですよ。 Porém, com a vinda de Jesus, esse tempo temporário, esse tempo provisório dele se acabou. もう悪霊どもが隠れることができなくなっちゃった。 E os demônios não conseguiram mais se esconder. もうイエス様がおられるところに、聖霊様がおられるところに悪霊は隠れることはできません。 Então, aonde Jesus está, os demônios não conseguem permanecer escondidos. もう現れてしまうんです。 E eles aparecem. 現れたらもう勝ちですよ。 Quando eles aparecem, já vencemos. もしもここにですね、透明人間がいてもね、 Se aqui tiver um homem invisível, その姿が分かるようになっちゃったら透明人間として働くことができないでしょう。 se nós soubermos aonde ele está, ele já não consegue mais agir como um homem invisível. 同じでですね、もう悪霊どもが姿を現した時点で悪霊どもは力を失っているということなんですね。 Da mesma forma, se os demônios eles aparecem, significa que eles perderam a força deles. だから教会っていうのはですね、悪霊どもが働いているのが間接的じゃなくて直接的に現れたら勝ちなんですよ。 Então, da mesma forma, é na igreja. Se os demônios eles aparecerem, nós vencemos. É de uma forma direta.
でもなかなかですね、神の国が現れているような教会少ないんですよ。 Mas na verdade são poucas igrejas que aparecem, manifestam o demônio. いやー、日本ではどのぐらいあるかなっていう感じですけどね。 Nós chegamos a pensar quantas igrejas será que existem no Japão que são assim? でもアバキリスト教会は良かったですね。 Mas a Aba Christian Church, que bom, vocês são assim. もうここはですね、本当に神の指、聖霊様働いてますから、 Realmente o dedo de Deus está aqui em cima e o Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. もう本当にですね、もう敵がはっきり分かってます。 Então os espíritos, o nosso adversário sabe o que é aqui. ですから皆さんぜひともですね、この教会をさらに盛んにしてくださいね。 Então prospere mais essa igreja ainda. そしてこれからですね、若い世代がそれを受け継いでいかなきゃいけないんですね。 E agora a nova geração precisa começar a receber esse bastão. でも今日ね、すごかったですね、若い世代がここでダンスすごかった。 Foi muito legal a dança aqui dos jovens. 私も一緒にここでですね、やろうかと思ったけど、そんなことしたら一発でもう死んじゃいますからね。 Eu também pensei em dançar aqui, mas se eu dançar já morro, já na hora. でも本当にね、子供たちがね、ああやってこうダンスやってる姿すごいですね。 Foi muito legal as crianças dançando aqui também. でもね、この子供たちがこの霊的な戦いを受け継いでいったら、この教会はもっと盛んになるんですね。 Se as crianças também forem instruídas na guerra espiritual, essa igreja vai prosperar ainda mais. まあ日本の教会ってですね、今ね、ちょっとした過渡期なんですね。 A igreja japonesa tem um pequeno problema nessa な questão. ぜならば戦争が終わってからできた教会がほとんどなんですね。Praticamente todas as igrejas elas foram construídas pós-guerra. まあ今年は太平洋戦争が終わって80年の記念の年なんですけど、 Então agora esse ano faz 80 anos que foi finalizada a guerra. だから教会も大体ですね、みんな80歳ぐらいなんですよ。 Então as igrejas também têm mais ou menos 80 anos. もうだからですね、本当に教会ね、若い人が少なくてね。 Então tem poucos jovens dentro das igrejas. 今ね、牧師の平均年齢って70歳ぐらいだそうですよ。 Parece que a média dos pastores são 70 anos. で、教会員のですね、平均年齢、日本キリスト教団なんか80歳以上ですからね。 Aquele grupo Cristo Kyodan, parece que a média dos membros das igrejas são de 80 anos. もう10年もしたらほとんどの教会消えちゃいますよ、はっきり言って。 Ou seja, daqui 10 anos as igrejas acabam. でもここは若い方々が大勢おられるじゃないですか。 Mas aqui tem muitos jovens. だから若い人たちがこれから聖霊に満たされて、もう主のために戦う勇士となっていかなければいけないんですね。 Então os jovens precisam ser cheios do Espírito Santo e se tornarem guerreiros para estar lutando a favor do reino. ですからね、ここの教会の子どもたちのようにですね、さらにですね祝福されるように日本の教会のためにも祈ってくださいね。 Então continue orando pela igreja japonesa para que realmente o Senhor traga pessoas. でもね、悪魔も真剣になってね、若い人たちをですね攻撃してるんですね。 Mas Satanás, ele leva muito a sério em relação ao ataque aos jovens. だから教会はもう若い人たちをですね守るために祈る必要があるんですよ。 Então é necessário que a igreja lute protegendo os jovens. まあ私たちの教会もね、もうねクリスチャンの世代が4世代目ぐらいになってて、 Na nossa igreja, já estamos na 4ª geração mais ou menos de cristãos. まあ最初の世代の人たちはみんな苦労して教会を建てたんですけど、 A primeira geração sofreu para realmente levantar a igreja. 3代目4代目ぐらいになると、教会ってこんなものかってみんなね普通に思っちゃうからね。 Mas a 3ª e a 4ª geração é tudo fácil para eles. Eles acham que é normal ter uma igreja. もう初代のクリスチャンのようにこう祈ることもなくなるし、 Não ora mais como os cristãos da primeira geração. 昔聖霊が救われたとか霊的戦いが始まったっていうのも何かおとぎ話のようにしか聞かないんですよ。 Então eles escutam também como se fosse uma historinha, o conto sobre os demônios se manifestarem, a guerra espiritual. 今度はもう若い子供たちにも昔私たちが聖霊を体験したと同じような現象が起きらなきゃいけないなと思ってるんですよ。 Então eu penso que é necessário a manifestação do Espírito Santo tão forte como foi na nossa geração, nessa geração dos jovens de agora.
だからこれからこの子供たちにもですね、聖霊が注がれて霊的な戦いの勇士となるように、皆さんぜひとも今度はね、子供たちのために祈ってくださいね。 Então comecem a orar pelas crianças para que elas sejam cheias e sejam despertadas na guerra espiritual. 私たちのね教会もね、それでですね、子供たちをね、今年夏ですね、今年の夏に、この子供たちのキャンプをやったんですね。 Nós tivemos nesse verão o acampamento das crianças da nossa igreja. 日本の教会やっぱり少ないからね、韓国はまだまだ教会大きいからね、韓国に行って韓国の子供たちと一緒にキャンプやったんですよ。 Então, como no Japão tem poucas crianças, então nós fomos até a Coreia e fizemos junto com as crianças de lá o acampamento. 韓国はね、まだまだね、教会がたくさんありますから、 Na Coreia tem bastante igrejas, né, comparado ao Japão. 日本からはね、あまり大勢なかった20人ぐらい連れて行ったんですよ、私。 Nós levamos mais ou menos 20 crianças mais ou menos conosco. でもね、ここでね、集まったね、韓国の子供たちね、ただの韓国の子供たちじゃなかったんですね。 Mas as crianças que se juntaram aqui da Coreia não eram crianças normais. 韓国の北にはね、北朝鮮っていうのがあるんですね。 Na Coreia, na parte do norte da Coreia, existe a Coreia do Norte. もう国に生まれていたら今頃私たちはですね、奴隷ですよ。 Se nós tivéssemos nascido naquele país, hoje nós seríamos escravos. でもね、そこの国から逃げる人たちがいるんですね。 E tem pessoas que fogem desse país. でも見つかったらね、銃殺される。 Mas se são achados durante esse processo de fugir, eles morrem atirados. でも生きることができないからね、子供たちを連れて若い家族がね、中国の国境を越えて逃げるんですよ。 Mas como não tem chance de vida lá na Coreia do Norte, então eles fogem para a China, trazendo seus filhos pequenos. それでも大勢の人たちが捕まえられてまた戻されて処刑されてるんですよ。 E muitas pessoas são achadas no meio desse caminho e são levadas para a Coreia do Norte novamente e são mortas ali. でも運よくね、韓国まで逃げてきた子供たちと一緒にキャンプやったんですよね。 Mas nós conseguimos acampar nesse dia junto com algumas crianças que conseguiram fugir da Coreia do Norte. 日本人の子供たちもね、そんなこと知らないでしょう。 E as crianças do Japão não sabem sobre isso. そういう Né? 現実を見て、いやー、これは私たちは日本のためだけでなくて他の国のためにも祈らなくちゃいけないと思ったみたいです。 E daí parece que as nossas crianças foram despertadas em relação a essa verdade. Falaram, nós não temos que orar somente para o Japão, temos que orar por pessoas assim também. 最初の日からすごい聖霊様が働いてくださって、 E desde o primeiro dia desse acampamento, houve uma presença muito forte do Espírito Santo. でもね、最初の日はね、日本から移動していった日だから子供たちみんな疲れてたんですね。 Mas no primeiro dia as nossas crianças estavam bem cansadas devido à viagem. 日本人はね、男と女と分かれて男の子だけ一つの部屋に一緒に寝ました。 Então nós dividimos meninos e meninas, e os meninos dormiram em um quarto e as meninas em outro. でもね、その中の一人の男の子がね、なんか体が震え始めて、 E um menino começou o corpo dele assim, tremer. 夜中に暴れ始めたんですよ。 E ele começou a gritar no meio da madrugada. そして彼がこう言ったそうです。俺は日本を悪い方向に連れていく悪霊だと言って。 E ele falou assim, eu sou o espírito das trevas que leva o Japão para o sentido ruim. 若者たちを悪い方向に連れていく悪霊だと言ってですね、一人の少年じゃなくて違う人格が現れて暴れ始めたんです。 E ele começou a gritar e se espernear no meio do quarto. Ele falou assim, eu sou o espírito que leva os jovens à destruição. もうそこの部屋ですね、みんな疲れて寝てたのに一人の少年からそんな現象が起こったんですよ。 E todos os jovens estavam deitados, dormindo profundamente, porque estava todo mundo muito cansado. E apareceu um jovem e começou a gritar dessa forma no meio da madrugada. もうそこに数人の日本人の男の子が一緒に寝てたんだけど、その中の一人がそういうふうになったんですよ。 Então tinha vários meninos, porém somente aconteceu isso. もうみんなびっくりして、 Todo mundo se assustou muito. 大人に言いに行こうと思ったけど、 E aí eles pensaram, vamos lá chamar um adulto. 大人がどこに泊まってるのか部屋番号知らなかったって言うんですね。 Mas eles não sabiam que número que os adultos estavam, o número do quarto. それで他の子供たちはその現れた子供たちの後ろの悪霊と戦わざるを得なくなってしまったって言うんですよ。 Então as crianças, elas se viram num momento em que elas mesmas tinham que expulsar aquele demônio dali.
その現象は夜中の11時頃に始まったって言うんですけど、 E isso iniciou mais ou menos umas 11 horas da noite. もうイエス様の名によって他の子供たちはその悪霊と戦ったって言うんです。 E eles começaram em nome de Jesus e começaram lá a guerrear junto com as outras crianças ali. 初めはね、本当にそれが現れたのがね、悪霊なのか、その子がわざとやってるのか分からなかったって言うんですよ。 Aí no começo eles falaram que eles não sabiam se realmente era um demônio ou se esse menino estava brincando, estava zoando e fazendo alguma coisa dessa forma no meio da noite. だからね、初めね、これって本当に悪霊が出てるのかな、それともいやこの子がちょっとわざとやってんのかな分からんってね。 E eles ficaram, isso daqui é um demônio mesmo ou esse menino está brincando com a gente? É um demônio mesmo? それでね、試したって言うんですよ。 E aí eles resolveram testar. そのね、少年はね、大嫌いな食べ物があったんです。 Esse menino que estava manifestado o demônio, ele tinha uma comida que ele não gostava de jeito nenhum. それはね、メロンだったそうなんですね。 Melão. しかしね、その悪霊が現れている時にですね、一人の少年がね、これメロンだけど食べるってその少年にあげたそうです。 E aí esse menino, para testar se era o menino mesmo ou não, ele, isso daqui é um melão, você quer? Perguntou pro そしたらそ menino. の少年が「おお、一番俺の好きな食べ物だよこせ」って言って取って食べたって言うんですよ。 E daí falou que esse menino que estava manifestado, falou assim, é a comida que eu mais gosto, me dá esse negócio aqui. E comeu. おお、これはこの人じゃない悪霊だって分かっ Aí eles て、 tiveram certeza que não era um menino, era um demônio. もう真剣に祈ったって言うんです E daí levaram a sério e começaram a orar. どうしても悪魔と戦ったって言うんですよ。 Lutaram contra Satanás. そしてね、勝利したって言うんです。 E venceram. 何時まで戦ったのって聞いたら、 Aí eu perguntei, até que horas isso durou? 朝の5時まで戦ったって言うんですよ。 5 horas da manhã. もう彼ら一睡もせずに戦ったんですね。 Eles ficaram a madrugada inteira sem conseguir dormir nada nessa noite. でもね、勝利したって言うんですよ。 Mas eles venceram. その体験があってからその子供たちみんな元気になっちゃったんですよ。 E depois que tiveram essa experiência, eles despertaram. そしてね、霊的戦いって大変だと思ったけど楽しいってことが分かったって言うんですよ。 E eles falaram, eu achava que guerra espiritual era uma coisa assim muito difícil, mas eu descobri que é algo legal. 昔純先生が霊的戦いは楽しいって聞いたけど本当にそれを体験したって言うんですよ。 Eles falaram. Eu lembro que o pastor Jun falava que guerra espiritual é uma coisa legal. E agora eu entendi que é legal mesmo. そしてね、悪霊がいることもイエス様が強い神様だってこともよく分かったって言うんですよ。 E eles falaram também, eu também entendi que o Espírito Santo, que Deus é um Deus muito forte, eles falaram. そしてこの日本をもう悪い方に連れていく悪霊と戦わなくちゃいけないって分かったって。 E eles falaram, e eu entendi que nós temos que guerrear contra esse espírito que quer levar o Japão para o lado das trevas. 僕たちはゲームばかりやってる暇はない、イエス様のために戦わなくちゃと言って、 E eles falaram, agora a gente não tem mais tempo de ficar jogando game, a gente precisa lutar por Deus. 毎週土曜日になると彼らはね、祈りのためにね、教会に集まってくるようになりました。 E aí eles começaram a se reunir no sábado para orar. 彼らはその一部なんですけど、これがね、そのキャンプに行ったこの一部なんですけど、 É alguma das crianças que foram no acampamento. まあ本当にですね、聖霊の油すぎが子供たちにもう来たことを本当に私感謝してるんですけど、 E eu sou muito grato por esse derramar do Espírito Santo na vida dessas crianças. 私ですね、少し前までねアメリカに行ってたんですけど、 Até um tempo atrás eu estava nos Estados Unidos. まあアメリカってね本当にですね、まあなんていうんですかね、今ね壊れてますよ。 Os Estados Unidos está bem quebrado agora. ね、もう道端にねホームレスの人たちがいっぱいいてね。 Tem muitos mendigos nas ruas. そしてね、その人たちね、みんなほとんどが麻薬の中毒者なんですよ。 E a maioria deles são viciados em drogas. もうね、道路でね、もう倒れてる。 Então eles estão assim deitados, caídos na rua. 日本なら道路に倒れてる人がいたら絶対誰か助けますよ。 No Japão, se tiver alguém caído no meio da rua assim, alguém ajuda. 私が行ったシアトルっていう町で誰も助けないですよ。 Eu fui em Seattle e lá ninguém ajudava. なぜならみんな麻薬中毒者でそれでおかしくなってるから、みんなもうそんな人もう放ってるんですよ。 Eles deixam pra lá, porque é uma pessoa que está viciada em droga, então eles nem ajudam.
もうだから警察もそういう人たちはもう本当にね、もう関心ないよ。Nem a polícia tem interesse mais. もう麻薬のすごい中毒者たちだから、もうね、もう死ぬなら死んでもいいよみたいな感じです。Então eles são assim, eles são como assim, uma população que pode morrer. Vocês são muito viciados em droga. そしてね、特に若者たちがですね、麻薬に汚染されてるんですよ。Principalmente os jovens. Tem muitos jovens viciados em droga. もしかしたらブラジルとかもね、ペルーとかそういうところにもね、そういう傾向があるかもしれないですよ。 Pode ser que tenha essa tendência no Brasil, no Peru também. まあ日本もそうなんです今。O Japão também está assim. こう本当見えないけどね、社会にあまり見えないけど、日本の若者たちにもドラッグがどーっと広がってるんですよ。 Não aparece muito no Japão, mas a droga, sim, tem se alastrado com muita facilidade aqui no Japão. もう若者たちにですね、ドラッグやらせて、そしてもうおかしくしようとしているのは誰かって言ったらマフィアじゃなくて、後ろによる悪魔や悪霊どもです。 Então, quem quer distribuir a maconha? As drogas. São os mafiosos? Não, são os demônios. ということはですね、教会がですね、こういう社会の問題に対してもですね、立ち向かっていかないと、やがて国は麻薬で乗っ取られて滅びていくんですよ。 Então, se nós não lutarmos em relação a isso, nós vamos deixar o país ser totalmente invadido pelas drogas. そしてですね、麻薬とかそういうものがですね、皆さんのところにも忍び寄ってきても絶対に負けちゃダメですよ。 Então, mesmo que venha perto de vocês a maconha, a droga, não percam, não se dê, não achem que isso é normal. その後ろに悪魔がいます。 Porque atrás disso tem Satanás. 聖書の中にですね、今まではずっと沈黙していた敵があらわになったっていう記事が、他にもあります。 Na Bíblia também temos outros exemplos onde o espírito das trevas se manifestou. 一番ですね、その大きいのがですね、イエス様がゲラサという土地に行かれた時に起こったことであります。 Tem aonde quando Jesus foi a um país, a um local chamado Gerasa. その時に墓場に住んでいた男が迎えたんですけど、 E homem que morava no cemitério. もうですね、その男にみんな苦しめられていたんですね。 Todo mundo sofria devido a este homem. 手がつけられなかったんです。 Ninguém conseguia dar um jeito nele. で、それまではゲラサの人たちはこの男はちょっと頭が狂っちゃったのかな、ただ暴力的な男だと思っていたかもしれません。 Até então, as pessoas achavam que esse homem estava somente louco. しかしね、イエス様が来たら、それがその男というよりも後ろに強力な悪霊の軍団が関わっていることが分かってしまったんですね。 Mas quando Jesus foi entendido que, na verdade, era o que estava por trás まさしくです dessa pessoa. ね、もう本当に沈黙していた土台が暴露されたんですね。 Ou seja, aquilo que estava mascarado, ele foi manifesto. それはレギオンというですね、もう悪霊の集団がそこにいたっていうことなんですね。 E tinha ali uma legião de demônios. そしてですね、その悪霊をイエス様は追い出したんです。 E Jesus expulsou esses そ espíritos. したらその男が正常になったっていう記事があるのを皆さんもご存知ですかね。 Vocês conhecem essa passagem? Onde depois que esses espíritos foram expulsos, ele se tornou um homem são. このね、マルコの5章の13節にですね、見ますと、悪霊が出ていって、それとともにですね、2000匹ほどの豚が湖の中に落ちて溺れ死んだって書かれてますよね。 Está escrito aqui, né, que Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. これはね、歴史的な事実なんですね。 Isso daqui é uma realidade histórica também. 私はね、イスラエルに何度も行ったことがあるんですけど、 Eu já fui várias vezes a Israel. この場所がですね、昔その事件が起こったゲラサの場所ではないかと言われるんですね。 É falado que essa questão dos porcos aconteceu aqui, nesse lugar. で、これガリラヤ湖が見えて、 Dá para ver a Galileia, 左側に、墓があるんですよ、墓がね。 tem o túmulo. そして右側に町があるんですね。
E depois, do lado direito aqui, tem um local também, né?そこのところ行くと今でもこういう町の廃墟が残っているんですね。 E tem o resto da cidade assim, dessa forma. 今はですねここですスシータっていう名前がついているんですけど、 O nome é Sushita. このねイエス様がそもそもこの土地に来るまでにですねすごいですね戦いがありましたよね。 Até Jesus ir a essa cidade, aconteceu uma guerra muito forte. もう台風のように風が吹いて船が沈没しそうになりましたでしょ。 Quase que Jesus morre afogado devido ao vento, devido a toda aquela tempestade. もうそれもイエス様にこの地に来るなっていうですね戦いだったように見えますよね。 Então nós entendemos, parece que os demônios falando, não venha para cá, não venha. そしてイエス様がですねこの地にですねもう上陸しただけでですねもう悪霊どもはもう隠れることができなくなってあらわになったんですよね。 E somente de Jesus pisar nessa cidade, os demônios já não conseguiam mais ficar escondidos. イエス様すごいですよね。 É tremendo Jesus, né? 私たちもこうなりたいですね。 Nós queremos também ser assim, né? 本当にですねイエス様を出迎えたのはゲラサの町の市長さんとか町長さんじゃなくて悪霊に疲れた男が出迎えたんですね。 Então, quem que recebeu Jesus naquela cidade? Não foi assim algum líder daquele lugar, foi esse demônio. いや私もこういう風になりたいと思ってるんですね。 E eu também quero ser dessa forma também. 今日もアバキリスト教会に到着したら先生はじめ兄弟姉妹が出迎えてくれました。 Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja Aba, os irmãos, os apóstolos me receberam. ああ俺はまだまだダメだなと思います。 Aí eu pensei, ainda estou muito fraquinho. もしも私がこの地に来たらですねこのですね東近江の悪霊に疲れた男が「純先生私たちを追い出さないでください」ってひれ伏してきたら俺も本物かなと思いますけど Eu acharia que eu seria realmente assim, o cara, se quando eu pisasse aqui, aí aparecesse o espírito que atua no Higashomi falando, não expulse a gente de Higashomi, sai daqui. Aí sim eu ia falar, agora eu cresci. でも皆さん本当に私たちイエス様と同じようになれるはずですから Mas a gente consegue ser igual a Jesus. もっともっと聖霊様を求めてそうなろうじゃありませんか。 Vamos buscar mais do Espírito Santo e se tornar assim também. 皆さんが聖霊に満たされたら会社に行ったら会社の中で一番の問題児の背後から悪霊が出てきてそしてもう正常になるんじゃないでしょうかね。 Se vocês serem cheios do Espírito Santo, quando vocês forem para suas fábricas, vai aparecer aquela pessoa mais problemática, vocês vão entender que é os demônios atrás dele e você vai lutar e vai vencer. なんとイエス様がゲラサに行ったら悪霊を追い出されればそしてなんと2000匹のですね豚が崖から落ちて死んじゃったって言うんですよ E ね。 quando Jesus foi ali, e 2.000 porcos, eles foram, os demônios entraram neles, e eles foram correndo, caíram naquela ribanceira e morreram afogados. ある人はここを読んでねイエス様ってひどい人だねっていう人いるんですね。 Algumas pessoas leem isso e falam, nossa, mas como Jesus ele é mau? 何にも罪のない豚をもう殺しちゃって Por que matar um porco que não tem culpa de nada? もう本当にそのね豚はみんな所有者があったはずだと。 Porque todo porco tinha o seu dono. 所有者に無断でイエス様は殺しちゃってひどいっていう人いるんですよ。 Tem pessoas que falam, ai, como Jesus é mau, matando os porcos dessa forma, pra quê? でもそうじゃないんです Mas ね。 na verdade não era bem assim. 実はこの頃ですね日本で熊がいっぱい出るでしょう。 Vocês ficaram sabendo que no Japão agora está tendo bastante aparecimento de ursos. いやーなんか申し合わせたように日本で同時に出てきてますからですね。 Em vários lugares do Japão. ですからちょっと祈らないといけないですよね。 Acho que a gente tem que orar sobre isso também. 私たちがですね毎週月曜日にね祈りに行っている県民の森っていう山があるんですよ。 Nós sempre vamos orar numa floresta que chama Kenmin no Mori, sabe? そこに熊が出なければいいなと思ってたんですけど先週その山の後ろに熊が出たんですよも E う。 nós vamos lá toda segunda-feira. Tava pensando, ai, tomara que não apareça nenhum urso nessa floresta, tomara que não apareça. E parece que apareceu atrás dessa floresta um bendito urso. いやー近づいてるなって感じで E aí eu pensei, nossa, tá aproximando da gente. なんかですねもう挑戦を感じますよね。 A gente se sente assim desafiado, né? でもね
もうゲラサではですね、熊じゃなくて豚だったんですよ、豚。 Mas aqui não era urso, era porco. 実はこのね、ゲラサっていうところはですね、これギリシャ風の町だったんですね。 Aqui era uma cidade mais pro lado da Grécia. まあ、これユダヤ人たちも住んでいたんだけど、湖の向こう側はね、ギリシャ人たちが作った町で、ギリシャ系の町がこうあったわけですよね。 E tinha lá uma cidade de pessoas da Grécia, e eles montaram toda a cidade como se fosse realmente a Grécia. ブラジルとかね、それから私ペルーとかアルゼンチンとか行ったことありますけど、こう建物がギリシャ風でしょう。 Eu já fui no Brasil, no Peru, Peru, Brasil, Argentina 行ったんですが、não, tô falando japonês, né? Peraí. Eu já fui no Brasil, no Peru e na Argentina, e lá tem muitos prédios parecidos com os prédios da Grécia. 古代ギリシャってものすごい影響力だったんですよね。 Porque eles tinham muito poder sobre as もう pessoas, 世 sobre a 界中に cultura. 影響を与えたわけですよ。 E a Grécia, eles tiveram esse domínio sobre o mundo inteiro. だからですね、南米なんか大体セントロなんかみんな建物がギリシャ風ですよ。 Por isso que até mesmo a América Latina, quando a gente olha alguns prédios, é muito parecido, é semelhante com a Grécia. でね、このね、ゲラサっていうのもギリシャ人が作った町だったんですね。 E aqui também, essa cidade de Genezaré também era a cidade aonde também as pessoas da Grécia que tinham montado でね essa cidade. ギリシャ人が作った町っていうのは必ずギリシャ神話の偶像がいっぱい祀られていたんです。 Então, aonde tem uma cidade da Grécia, também tem os seus deuses. でね、この近所はこの農耕地帯で作物がいっぱいできたんですね。 Ali era um lugar onde dava para fazer muita plantação, era rica nessa área. で、こう作物がいっぱいできるところっていうのは、たくさんの作物ができるようにっていう偶像が日本でも祀られますけど、やっぱりこの町も同じだったんですね。 E assim como é no Japão também, eles adoram o deus da agricultura para que consigam bastante colheita, e dessa mesma forma foi feito aqui também. 作物をたくさん農耕の女神っていうのがいて、それをねデメテルって言ったんですね。 E daí tinha uma deusa lá que chamava Demétri. そしてね、デメテルは聖なる獣、聖獣っていうのをはべらかしてたんですよ。 E esse Demétri, ele era algo que não suportava as coisas santas. そしてそのね、もう聖獣っていうのがですね、何であるかっていうとね、豚だったんですね。 E esse Deméter, ele era porco. ということはですね、これ豚も神様の使者ということで拝まれていたということなんですよね。 Então, os porcos lá, eles eram adorados como enviado de Deus. ということは豚が一緒にこのね滅ぼされたっていうのはやっぱり意味があったわけですよね。 Então, eles terem sido mortos, houve significado nisso. この女神と一緒にこの豚がですね間接的にですね使われていたから、だからイエス様はそれも滅ぼさなければならなかったんですね。 Porque de forma indireta, esses porcos eles eram adorados devido a essa deusa Deméter que era porco. 実はですね、この、イエス様がお生まれになる1500年前からずっと続いていた一つの儀式があったんですね。 E havia um tipo de uma bruxaria que era feita desde 1500 anos antes de Jesus nascer. もうこのギリシャ系の町の人たちはこの儀式には絶対にもう儀式を体験するっていうのが1500年以上続いてたんですよ、イエス様の時代。 Então, na época de Jesus, e quando ele nasceu, já tinha essa questão dessa bruxaria que era feita há 1500 anos atrás, e todos deveriam experimentar isso. それはね、エレウシスの儀式、ミス儀って言ってですね、古代ギリシャ世界においてエレウシスの秘儀はその圧倒的な影響力と尊崇の念から得意な地位を占めていると。それはもう紀元前15世紀頃、古代ローマに至るまで2000年間にわたって継続して、その起源の深さは考古学的にも証明されているっていうんですね。 E esses são os mistérios de Eleusis, a maior das celebrações secretas da antiguidade. Os mistérios de Eleusis ocupavam um lugar único no mundo grego antigo, devido à sua esmagadora influência e veneração. Eles persistiram por aproximadamente 2000 anos, desde os séculos
15 antes de Cristo, até a época do Império Romano, e a profundidade de suas origens é comprovada por escavações arqueológicas. まあこれギリシャ風の町ではですね、そこに住んでる人たちはこのエレウシスの秘儀っていうのは必ず体験したって言うんです。 Então, todo mundo que morava naquele lugar tinham experimentado já os mistérios de Eleusis. この目的っていうのはですね、秘密にされていたんですけどもですね、ここで祀られていたデメテルっていうのと、ペルポセネっていうことによって死後を保証されるっていう悪魔的な疑似体験だったんですね。 E esse mistério de Eleusis, ele era secreto. Porém, devido a essa deusa Deméter e esse Perséfone serem adorados naquele lugar, era feito uma magia onde eles tinham a garantia do céu. 死後保証されるって言われや、そりゃその儀式体験したいと思いませんかね。 Então, quando falam para você, se você passar por essa experiência, você tem a garantia após a sua morte. Todo mundo vai querer participar. あなたの死後を保証しますよなんて言われればですね、みんな行きますよ、それですね。 Se falarem, nós garantimos, após a sua morte, você está garantido se você participar desse mistério. まあこれ2000年続いたということですから、イエス様の時代ではまあきっとです、これはだから1500年ぐらいまで続いてたってことですよね。 Então, se falarem, se durou durante 2000 anos, então na época de Jesus ainda tinha também. もうみんなその体験はするっていうまあ有名な儀式だったんです。 Então, era realmente algo feito como cultural. ギリシャの文化を影響を受けたところでは誰でも体験してたんです。 Então, todo mundo era influenciado por essa cultura da Grécia e participavam. その儀式どういうふうにしてたかっていうとですね、秘儀への参加者は初めに海に入って子豚と共に身を清めるアリスミスティカという浄化の儀式を行った。その子豚は参加者の汚れや罪を象徴的に背負って海に投げ込まれて殺されたってこういうんですね。 Então, como que era feito esses mistérios? Os participantes dos mistérios realizavam inicialmente um ritual de purificação chamado alissade mística, ritual marítimo dos iniciados, no qual entravam no mar e se purificavam com um leitão ou um porquinho. Este leitão simbolicamente carregava a impureza e os pecados do participante e era atirado ao mar. ギリシャ系の町ではですね、豚はすごい重要だったんですね。 Então, para a cultura da Grécia, o porco era extremamente importante. このゲラサでなんで2000匹も豚を飼ってたかったら訳があったんですよ。 Por que nessa cidade tinha, então, 2.000 porcos? Tinha um motivo nisso. 日本で豚が飼ってあるのはとんかつのためですけどね。 No Japão, ter porco é porque a gente come a carne de porco, a gente frita ela, né? でもですね、このギリシャ系の町ではこのですね、儀式のために飼ってたんですね。 Mas essas cidades que são mais pro lado da Grécia, era comprado os porcos para os rituais. 死後を保証されるためにはまずは自分で一匹の子豚を連れてきて、 Então, para que a sua vida após a sua morte fosse garantida, você trazia o seu porco それを自ら湖の中にドーンと投げ込んで殺すっていうんですよ。 e você jogava na água e matava esse porco. そうするとね、今度は次の儀式に入ることができたんですね。 E se você fizesse isso, você conseguiria entrar para o próximo ritual. やがて入信者は断食の後、死因性な飲み物キュケオンを摂取した。その後彼らは祭儀堂に入り、密議の核心である啓示を体験したってこういうんですね。 Mais tarde, após o jejum, os iniciados ingeriam a bebida sagrada chamada Kikeon. Em seguida, eles entravam no salão de rituais e vivenciavam a revelação, o cerne dos mistérios. この豚を殺してから今度は神殿に入って神聖な飲み物っていうこのキュケオンっていうのをですね、飲むことができたっていうんですよ。 Então, após eles matarem os seus porcos, então eles entravam no templo e conseguiam beber uma bebida sagrada que se chamava Kikeon. これをお飲みくださいと。 Eles falavam, Tó, 飲 beba. んだら死後の世界を体験できますよと。 E se você beber, você consegue experimentar o mundo depois da sua morte. そしてあなたは死後保証されるんですと。 E aí ele falava, agora você tem a garantia após a sua morte. それはどういう儀式であったかって言いますとですね、 Que tipo de ritual era? 実はこれはですね、
調べてみるとですね、これは、ドラッグなんです。ドラッグ。 Era uma droga. エレウシスの儀式は古代に習得を迎えたが、その、象徴や思想は現代の学術芸術文化に深い影響を与え続けている。秘儀はこれ抜核菌由来の幻覚剤を用いたもので、メソアメリカのインディオが用いた幻覚キノコの宗教儀式とよく似ているとこういうんですね。 Embora os mistérios de Eleusis tenham chegado ao fim na antiguidade, seus símbolos e pensamentos continuam a exercer uma profunda influência na ciência, arte e cultura moderna. Os mistérios envolviam o uso de um alucinógeno derivado do fungo Clavíceps purpurea, sendo semelhante aos rituais religiosos do cogumelo alucinógeno, usados pelos indígenas na Mesoamérica. なんとですね、これね、飲み物をあげますよって言ったのは何をくれたかったら、覚醒剤みたいな、ね、ドラッグをですね、偶像の神殿でみんなに飲ませたんですよ。 Então, o que acontecia ali? Naquele templo ali, eles entregavam a droga para a pessoa e drogavam a pessoa. そして麻薬をやったらなんか、ね、不思議な光景見えるじゃないですか。 Porque quando você é drogado, você começa a ver coisas. 気持ちが良くなるじゃないですか。 Você se sente bem. そしたら悪魔の使いが来て、これが死後の世界ですよって。 Então, e vem uma pessoa usada por Satanás e fala: aqui, você está no mundo pós a sua morte. あなたは保証されますよってこういうふうに言ったんですよ。 Agora está garantida a sua vida pós-morte. だけどそういう文化を持ったゲラサにイエス様が来て悪霊を追い出したんです。 E daí veio então Jesus e expulsou o demônio. そして豚を滅ぼしたんですね。 E matou os porcos. 何のためだったかっていうと、 Por que ele matou os porcos? これは麻薬の背後には悪霊どもが働いてますよっていうことをイエス様はもう現実に悪霊を表して証明してくれたんですね。 Porque Jesus, ele queria provar, ele provou que através da manifestação de demônios, ele estava mostrando que aquilo ali é uma droga, aquilo ali é adoração, aquilo ali é Satanás. そこには死後の保証はないと。 Não tem nenhuma garantia após a morte ali. 麻薬をやってたら地獄に行くぞっていうことをですね、イエス様はちゃんと表してくれたっていうことですね。 E Jesus, ele falou ali, se você continuar usando droga, você vai para o inferno após a sua morte. このですね儀式っていうのはもう習得を迎えているように見えるけど、その思想は現代の学術芸術文化に深い影響を与えているっていうふうに書かれていました。 E aí estava escrito também que esse ritual, na verdade, ele ainda interfere muito a cultura de agora. 今ですね、世界中に麻薬が蔓延している根源にこのゲラサのストーリーがあるってことですね。 Então, o que significa? Significa que essa questão de se alastrar as drogas pelo mundo é porque esse espírito daqui, desse homem, está por trás de tudo isso. 特にね、これ中南米のインディオの人たちは同じようなことをしてたそうです。 E também é falado que os índios da Mesoamérica também faziam a mesma coisa. 悪魔が一番効果的に人々をですね、死に追いやるそのアイテムがドラッグっていうことじゃないですかね。 Então, o que mais leva as pessoas à morte? A droga. ということは私たち今この時代にあってですね、この背後に働く敵に立ち向かう祈りを教会がしなければならないっていうことですね。 Então, significa que a igreja tem que se levantar em orações específicas em relação ao que está por trás dessas drogas. このね、ドラッグはデメテルっていう偶像礼拝とともにあったんです。 Então, as drogas, elas estavam junto com a adoração a essa deusa Deméter. このデメテル信仰の背景を踏まえることで、ゲラサでの出来事は単なる悪霊追い出し以上の深い霊的意味を帯びると。それはイエスの権威が地域の霊的支配者である異教の神々、すなわちデメテルの力を完全に打ち破ったことを示しているってことです。 Então, ao considerar este contexto da fé em Deméter, o ocorrido em Gerasa ganha um significado Gerasa ganha um significado espiritual mais profundo do que uma simples expulsão de demônios. Isso demonstra que a autoridade de Jesus anulou completamente o poder das divindades pagãs, ou seja, de Deméter, que era a dominadora espiritual daquela região. これは教会がこの麻薬の世界に立ち向かったら
勝つことができますよっていう証明じゃないでしょうかね。 Então, vocês não acham que isso é algo que comprova que se a igreja for contra as drogas, nós venceremos? そして豚の滅亡はこの地域の霊的束縛が断ち切られたことを意味し、結果として悪霊に疲れていた人が正気に戻り福音の証人となったとあります。 A destruição dos porcos significou o rompimento da escravidão ou ligação espiritual daquela região. E como resultado, o homem que estava possesso pelos demônios recuperou a sanidade e se tornou uma testemunha do evangelho. このことはイエスがその地域における霊的戦いに勝利し、神の国の支配を確立したことの明確な証拠である。 Este fato é uma clara evidência da vitória de Jesus na batalha espiritual naquela área e do estabelecimento do domínio ou reinado do reino de Deus. イエス様がですね、ゲラサで霊的戦いをされましたけど、これは神の国の支配を地域に確立した証拠だっていうんですね。 Então, isso significa o quê? Que, através de Jesus, ele é possível vencer em todo um território. このようなですね、資料をですね、私ですね、全部 AI で作ったんですね。 Eu fiz tudo isso daqui pelo AI, o AI me ajudou. このポルトガル語もね、AI がちゃんとね、通訳してくれるんですね。 E a tradução também, o AI me ajudou também. ちょっとおかしかったら AI のせいですから、私のせいじゃないですね。 Então, se tiver alguma coisa errada, a culpa não é minha não, é AI, tá? でも AI すごいですよね。もうこのね、世界中でいろんな牧師たちがメッセージしてたり、聖書の研究を全部まとめてくれて情報をくれますからですね。 Então, é sugoi a internet agora, porque a gente consegue receber dados de pregações de pessoas que estudam a Bíblia realmente através da internet. 今本当に麻薬が蔓延しているようなこの時代にあってですね、イエス様が行われたゲラサの地域での霊的戦いはすっごい重要なんですね。 Então, é muito importante nós entendermos que Jesus, ele venceu nesse território aqui, porque ele vence agora também. イエスはその地域の文化的宗教的背景を理解した上で間接的に霊的支配を直接的に霊的支配を打ち破る行為をなされたのであるっていうんですね。 Então, Jesus realizou um ato que quebrou diretamente o domínio espiritual, fazendo com base na compreensão do contexto cultural e religioso daquela região. イエス様はなんかね、何も知らないで悪霊を追い出したんじゃなかったって言うんですよ。 Então, significa o quê? Que Jesus, quando ele expulsou o demônio, não é porque ele não sabia o que estava acontecendo ali, ele sabia. イエス様はちゃんと地域の文化的宗教的背景を理解した上で霊的戦いを行ったって言うんですね。 Ele fez a guerra espiritual sabendo exatamente o que estava por trás das adorações, o que estava por trás da cultura daquele lugar. 皆さんもこのですね、日本に来てくださって日本の文化とか習慣も調べてですね、この地域のために祈ってくださってるじゃないですか。 Então, vocês também aqui, vocês têm pesquisado sobre como que funciona a cultura aqui e vocês têm orado. これはイエス様と同じ視点を持って祈ってることに他ならないんですよ。 Isso significa o quê? Que vocês estão orando com a mesma visão que Jesus oraria. 特に皆さんですね、今日は特にですね、諸聖人の日とまた死者の日ですけど、これはこのねゲラサの戦いと大変強い関わりがあるものなんですね。 Então, hoje, esses dias, tem uma ligação muito profunda com o Dia dos Mortos, Dia dos Finados, Dia dos Santos. カトリックっていうのはローマカトリックっていうじゃないですか。 O católico é católico romano, certo? ギリシャの文化がローマの文化そのものになってカトリックができたんです。 Então, na verdade, o catolicismo ele era o quê? A Grécia se tornou romana e lá que apareceu o catolicismo. だからカトリック教会に行ってると知らないうちに地域に悪霊が働き始めて麻薬のもう世界ができちゃうんですよ。 Então, se tem a igreja católica, sem nós sabermos, então já começa então essa expansão das drogas. ですから今日は特に特別な日ですから、みんなが心一つにして戦って祈るときに本国のブラジルやペルー、そしてまた日本も勝ち取られるきっかけの日となるということですね。 Então, se nós unirmos o nosso coração e nós orarmos, nós vencemos no Japão e também no Brasil e vencemos aqui também. そして特に男性の皆さんがですね、主の勇士として立ち上がっていくときに家族は守られ、国も守られるということですね。 Então, se os homens se levantarem como os guerreiros, a sua família é protegida e a igreja é protegida.
今日午後からはですね、教会というのはどのように権威がある場所かということについてお話をしたいと思いますけど、 Hoje, na parte da tarde, eu gostaria de falar um pouco sobre que tipo de poder a igreja tem. 今日皆さんがこの日本におられることは決して偶然ではないんですね。 Mas eu queria deixar bem claro que vocês estarem no Japão não é por acaso. この日本のために、日本のためだけじゃなくて、また自分の本国のためにも主の言う人なってくださいという神様からのコーリングがあるということです。 Saibam que Deus está falando, não seja um guerreiro somente aqui nessa nação, seja um guerreiro da sua nação também. 今日お一人お一人が聖霊に満たされて、そして主の言う人となっていただきたいと思います。 Eu realmente desejo que cada um seja cheio da presença de Deus e se levante como um guerreiro. 今日は特にですね、11月の1日2日というこの日を、よく理解して悪魔に立ち向かって祈ろうじゃありませんか。 Então, vamos compreender, ter essa profunda compreensão sobre o dia 1 e o dia 2 de novembro e vamos contra Satanás mesmo. 皆さん一度最後に立ち上がってご一緒にお祈りの時を申したいと思いますけ Então, ど、 vamos se levantar e vamos ter um tempo de oração. 今日はね、本当に日本も含めて今世界に起こっているこの麻薬の背後に働く悪魔の力が打ち砕かれて勝利が来るように、今日は皆さんの国のことも覚えてぜひ祈ってください。 Então, vamos orar para quê? Para que os demônios que atuam atrás das drogas, eles sejam expulsos, tanto aqui como nas outras nações. 特にこのドラッグの問題はですね、本当にですね、我々が考える以上に大きな問題ですから、 Principalmente essa questão das drogas, ela é muito mais profunda e séria do que nós mesmos imaginamos. 特に若い世代にそれが迫ってますから、若い世代が守られるようにも祈ろうじゃありませんか。 E isso está principalmente na nova geração. Então vamos orar também para que a nova geração seja guardada. そしてこの教会がさらに聖霊の油注ぎをもらって、国を勝ち取る教会となるように、皆さんでご一緒に声を上げてお祈りいたしましょう。 Então vamos orar junto em voz alta, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor para que o Senhor se levante, para expulsarmos esses espíritos que estão por trás das drogas. 韓国に行くとですね、最初にしようと叫んでから祈るんですね。 Quando a gente vai na Coreia, primeiro eles gritam Senhor e começam a orar. 今週私また土曜日から韓国で奉仕するんですけど、 Esse próximo sábado eu vou de novo para a Coreia servir. 皆さんもね、一緒にしようと叫んでご一緒にね、このために祈ろうじゃありません Então か。 vamos começar também com o Senhor também para orarmos. じゃあ行きましょう。3、はい。 Então vamos. 3、はい。 Senhor!